Olá, pessoal! Nós vamos conversar agora sobre biosinalização e eu não me canso de dizer o quão importante é esse tema. Gente, é o assunto mais importante que vocês vão estudar em bioquímica, é o assunto mais importante que vocês vão estudar durante todo o primeiro semestre. É muito importante. Vocês vão precisar disso para entender o sistema endócrino, para entender o sistema imunológico e, consequentemente, entender várias outras coisas que estão relacionadas com esses sistemas, uma vez que eles são sistemas integrativos. Eles fazem parte de todos os outros sistemas. Vocês vão precisar também para entender como as drogas funcionam, então no tratamento de doença de todas as áreas. Portanto, é um assunto muito, muito importante. É um conteúdo fundamental, essencial. Não tem como não saber. Vocês precisam saber. Claro, vocês não precisam saber com grande nível de detalhes. As coisas que eu vou falar aqui, nem tudo vocês precisam saber. Para a vida, para a prova sim, mas para a vida não. Então eu vou dar mais destaque naquilo que vocês realmente precisam saber. E essa primeira aula, a gente vai dividir em 4 partes, mas essa primeira aula é fundamental. Vocês precisam decorar isso para a vida, internalizar, melhor dizendo, não é nem decorar. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o que é a biosinalização, o que é essa comunicação entre as células e quais são as propriedades dela. Na segunda parte, a gente vai falar sobre a sinalização de um tipo específico, que é pela proteína G. Na terceira parte, pelos receptores tirosina sinase e jactirosina sinase. E na quarta parte, a gente vai falar dos outros receptores. Bem, então por que a gente tem essa sinalização, né? Biosinalização é sinalização biológica, sinalização que acontece dentro do nosso corpo. E por que disso? Porque nós somos seres multicelulares. Nós somos seres multicelulares. Então a gente tem várias células que elas precisam atuar em conjunto por um bem maior, por um bem único do organismo. Então a gente tem diversos sistemas que precisam atuar em conjunto. Não adianta cada sistema querer fazer o que ele quiser, querer agir de forma independente. Quando eles fazem isso, isso gera doença. Eles precisam estar em harmonia com o que os outros estão fazendo também. Então o sistema cardiovascular precisa funcionar de forma adequada para suprimir a demanda energética. Tudo bem? Para suprimir a demanda de nutrientes. Então, por exemplo, quando você está numa situação em que você usa mais os músculos, você precisa de um bombeamento maior. Então, nessa situação, que o músculo está sendo mais utilizado, você intensifica os batimentos cardíacos, aumenta a pressão sanguínea para chegar mais sangue. Você também vai... A gente também tem vários outros órgãos, por exemplo, o pâncreas e o fígado vão ser grandes reguladores do metabolismo, então eles vão controlar a glicemia, vão ajudar nessa disponibilidade de glicose para os tecidos. A gente tem que o sistema digestório é fundamental para a absorção de nutrientes, não só de forma energética, mas também são substratos estruturais, eles vão formar as células, eles vão formar a matriz extracelular. Eles são necessários para o acontecimento das reações enzimáticas. Então, os sistemas, eles são muito importantes e é muito importante que eles atuem de forma em conjunta. Eles precisam estar em harmonia. E a última aula de bioquímica é sobre justamente essa integração. Mas para entender a integração, a gente tem que entender como que as partes do corpo se conversam. Tudo bem? A gente está conversando aqui num organismo multicelular, mas num organismo unicelular, a biosinalização também é muito importante e a gente já vai entender por quê. Os sistemas integrativos principais do nosso corpo, a gente tem o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico, que vão atuar, respectivamente, por neurotransmissores, hormônios e citocinas, de forma bem simplificada. Bem, então o sistema nervoso ele vai ser muito importante para regular respostas rápidas que envolvem, né, um processamento consciente ou um processamento inconsciente. O sistema endócrino vai ser muito importante na regulação metabólica, na regulação de, por exemplo, da questão reprodutiva. O sistema imunológico ele também precisa ser integrado. Não adianta você ter uma infecção em uma parte do corpo e a outra parte do corpo tipo não está preparada para isso. Então, por exemplo, quando você tem uma infecção no pé e você tem febre, o que é isso? É porque o sistema está integrado, né? Você não tem febre só no pé, você vai ter febre no corpo todo. Existe sim uma integração, existe uma comunicação e é muito importante, né, para que a gente tenha uma resposta mais adequada. Então, como que as células se comunicam? Da mesma forma que as pessoas se comunicam com palavras, as células se comunicam por moléculas. Então, uma célula, ela vai produzir substâncias e essa substância vai ser reconhecida por outra célula que vai interpretar e vai responder a essa substância. E isso é exatamente o que acontece com a gente. Então, supondo que eu sou uma célula e você é outra, eu estou emitindo palavras. Então, eu como célula, estou produzindo substâncias que estão sendo recebidas por você e sendo interpretadas. Então, o mecanismo de biosinalização é justamente isso. Uma célula, ela vai produzir substâncias e vai liberar essas substâncias ou expressar na membrana dela. A outra célula, ela tem receptores. Então, a gente tem orelhas, as células têm receptores. Esses receptores vão ser capazes de reconhecer
as palavras, e a partir disso ela vai emitir uma resposta. Ela vai interpretar e emitir uma resposta. Tudo bem? Então a gente vai entender como que acontece esse processo, que ele é extremamente importante. E como que funciona essa comunicação das células, né? Quais são os tipos? A gente pode ter uma dependente de contato, que é quando uma célula vai expressar na membrana dela uma substância, e a outra célula tem um receptor que se encaixa. Então o receptor é justamente essa molécula que vai ser capaz de se encaixar e reconhecer a substância, e isso vai desencadear uma resposta. Paráquina é quando uma célula libera, né, na matriz, e essa substância vai atuar nas células locais. Sináptica é a que acontece no sistema nervoso. A gente vai ter a transformação de um estímulo químico em um estímulo elétrico, que vai perpassar a célula e no final vai liberar uma outra substância que pode ativar uma célula ou pode continuar a transmissão sináptica. E a gente tem a sinalização endócrina, que é quando envolve a circulação. Então a gente vai produzir uma substância, essa substância cai na circulação e pode atuar em qualquer parte do corpo, né? Isso que é o incrível da endócrina, que ela pode atuar de forma muito longe, né? A sináptica também, mas ela vai atuar, né, nas regiões próximas dessa célula. A célula pode ser muito longa, mas ela vai atuar próximo da célula. Na endócrina não, ela é produzida numa célula, cai na circulação e pode atingir qualquer outra região do corpo. Bem, então como que funciona isso, né? Deixa eu tirar meu rosto aqui para mostrar a imagenzinha bonitinha. A transdução de sinal é quando você tem um sinal externo à célula, esse sinal externo vai ser convertido em um sinal interno. Isso a gente chama de transdução de sinal. Então, transdução de sinal é você transformar um sinal que vem de fora da célula em um sinal dentro da célula. Então, esse sinal dentro da célula vai ser aquele que vai gerar uma resposta da célula. Então, a célula primeiro precisa transformar o sinal que vem de fora em um sinal de dentro. E aí, a partir deste sinal de dentro, ela vai desencadear uma resposta adequada para isso. E o receptor, pessoal, ele vai atuar justamente nesse processo de transdução. Ele vai transformar o sinal externo em um sinal interno. Bem, e quais são os tipos de receptor? A gente tem aqueles expressos na superfície celular, que vão reconhecer substâncias hidrossolúveis. As hidrossolúveis, elas não conseguem atravessar a membrana plasmática, então elas precisam ser reconhecidas do lado de fora da célula. A partir disso, o receptor vai desencadear uma resposta interna, um sinal interno. Esse sinal interno é o que vai provocar, né, as alterações enzimáticas e vai provocar alterações também na expressão gênica. Então aqui a gente pode ver alterações nas enzimas e alterações gênicas. E a gente tem outro tipo de receptor, que é o receptor nuclear. Também tem o receptor citosólico. O que acontece? Quando a molécula é lipossolúvel, ela atravessa a membrana plasmática e pode se ligar no receptor que está no citosol ou no núcleo. Se estiver no citosol, quando ele se liga à molécula, ele é capaz de entrar no núcleo. Então, no final, os dois vão parar, né, complexo receptor hormônio ou receptor substância qualquer e vão entrar no núcleo, e no núcleo vão atuar como um fator de transcrição. Então, vai alterar a expressão gênica. Então, o que vai ser essa resposta da célula? Vai ser uma alteração no padrão enzimático dela ou uma alteração na expressão gênica. Se alterar a expressão gênica, pode alterar a expressão enzimática também, pode alterar diversas outras coisas, pode mudar o citoesqueleto, pode induzir a síntese de alguma substância, a secreção de alguma substância, né? Então, a gente também pode ter, no lado citosólico, nessa parte enzimática, a gente também pode ter a degranulação, então ela vai liberar substâncias que tinham produzidas. Em geral, o que acontece? A gente tem um receptor que transforma um sinal de fora, que veio por meio dessa substância, essa substância ativa o receptor desencadeia um sinal interno, que vai ser uma sinalização interna, essa sinalização interna vai desencadear processos celulares, ou vão ser processos envolvendo enzimas, envolvendo coisas já prontas, ou vai ser a nível da expressão gênica para você produzir novas coisas, ou parar de produzi-las, ok? Então, como que é a velocidade dessa resposta? Né, as funções que envolvem o citosol, elas são mais rápidas. Por quê? Porque já está tudo pronto. Então, a degranulação é rápida, a fosforilação de proteínas é rápida. Então, isso acontece em segundos a minutos, a depender de qual é a célula, a depender de qual é a coisa que está acontecendo. Agora, quando é na transcrição gênica, na expressão gênica, aí já demora um pouco mais, porque você tem que reunir os fatores de transcrição, você tem que iniciar a transcrição, aí da transcrição tem os processos pós-transcricionais, aí sai do núcleo, vai para o citosol, tem a tradução, os processos pós-traducionais, então demora pra caramba. Então isso vai demorar muitos minutos ou horas, até dias para acontecer. Tudo bem? Então os receptores sensoriais,
eles vão ser muito importantes para a gente e também para seres unicelulares, porque o ser unicelular não adianta ele responder da mesma forma sempre. Dependendo do que está no ambiente, ele precisa reagir de uma forma diferente. Então, por exemplo, as bactérias que nos infectam, quando elas percebem que estão dentro da gente, elas mudam o padrão delas e se tornam patogênicas. Então, do lado de fora, ela não vai fazer as mesmas coisas que ela faz do lado de dentro da gente. Então, esses receptores sensoriais são receptores que percebem sinais de fora do organismo. E eles vão ser capazes, né, de provocar uma adaptação, uma resposta. Então, a gente vai ter uma célula que percebe, né, um estímulo de fora, e essa célula vai passar esse estímulo para o sistema nervoso. Esses são os sentidos clássicos que a gente tem. Mas existem outros sensores também que não vêm de fora, mas sim de dentro. Então, a gente tem, por exemplo, sensores da acidez sanguínea, que vão desencadear um aumento da respiração. A gente tem sensores de pressão. A gente tem sensores, né, proprioceptivos, que a gente chama, que eles conseguem detectar qual é a força que o músculo está exercendo para melhorar a regulação do movimento. Então, tem vários tipos de sensações que a gente pode perceber. Mas isso é muito importante para que a gente entenda o que está acontecendo do lado de fora e dentro da gente, para que a gente possa ter uma resposta mais adequada. Então, a gente pode ter, quando um estímulo ele é muito constante, ele persiste por muito tempo, a gente tem uma dessensibilização do receptor. Então, o receptor para de receber a mensagem. Bem, então, o processo é interrompido aqui. Ele para de receber a mensagem. E a gente também tem uma dessensibilização pelo sistema nervoso central. Quando o cérebro começa a perceber que alguma coisa está acontecendo há muito tempo, ele dessensibiliza. Não o receptor que parou de receber a informação. É que o cérebro meio que desliga essa parte para que você não perceba. Então, por exemplo, quando tem aquele barulho chato de ar-condicionado e você depois, sei lá, 2 horas, não escuta mais, nem percebe. Inclusive, se você desligar o ar-condicionado, você vai escutar. Por quê? Porque você se dessensibilizou. Você parou. Você perdeu a sensibilidade a esse estímulo por uma inibição ativa do sistema nervoso central. Tudo bem? Isso aqui a gente não vai conversar. Então, quais são as características, né, dessa biosinalização? A especificidade quer dizer que um receptor ele tem uma conformação específica, uma configuração e uma conformação específica para a substância que ele vai receber. Tudo bem? Então, uma substância diferente, ela não vai interagir com esse receptor. Pode acontecer de uma substância ser muito parecida e conseguir se encaixar. Tudo bem? E aí a gente vai ter diversas consequências, por exemplo, a farmacologia vai se basear nisso. É você achar uma substância que consiga encaixar naquele receptor. Mas, em geral, os receptores eles são únicos para uma substância, ou melhor dizendo, para um padrão molecular. Se você tem uma outra substância com esse padrão, ela também vai responder. Amplificação do sinal. Por que a gente tem um monte de etapas na biosinalização? Não é para confundir vocês, não é para aumentar a dor de cabeça de vocês. É porque se a gente tem uma enzima capaz de fazer 3 coisas, a gente teria um sinal causando 3 coisas. Mas imagina, se a gente tiver 2 enzimas, cada uma delas vai ativar 3 enzimas, e essas 3 enzimas vão causar 3 efeitos. Então, no total, a gente conseguiu 9 efeitos. Se a gente tem 3 enzimas, 3 etapas, aí já passa para 27. Então, é exponencial. A partir de um estímulo, você consegue ter uma resposta muito maior. Então, vale muito a pena você fazer essa amplificação do sinal. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que a adrenalina consegue desencadear a liberação de uma quantidade enorme de glicose, justamente por ter várias etapas. Modularidade é a capacidade de uma molécula conseguir alterar a funcionalidade da outra. Então, essa molécula ela se liga numa outra molécula, e ao se ligar nessa outra molécula, ela altera a sua função. E aí, essa molécula vai ter uma nova função que pode, sei lá, continuar a cascata de biosinalização ou executar uma resposta. Retroalimentação é quando o produto do receptor, o produto dessa sinalização, inibe de volta o receptor para finalizar a mensagem, para que ela não continue eternamente. Isso aqui é importante para a dessensibilização. Então, quando a resposta é muito persistente, ela acaba, né, ela mesma inibe o receptor para que acabe a sinalização. A gente tem integração, que a gente pode ter diferentes biosinalizações atuando na mesma via. E aí você vai ter uma integração. Se você tem, por exemplo, um estímulo e um outro que é inibitório, você vai ter que somar os dois para ver quem ganha. Se o estímulo inibitório for maior que o estímulo excitatório, acaba que você não tem o processo. Mas se o estímulo excitatório for maior, o processo vai acontecer. E para finalizar, as respostas elas têm um espaço para acontecer. Certo? Então ela não vai se espalhar por toda a célula. O ideal é que ela aconteça naquela região. E a gente vai ver que existem vários mecanismos que fazem com que ela fique contida ali. Né? Então você tem removedores na mensagem, você tem várias enzimas muito pertinho para que tudo aconteça ali perto. Então isso faz com que aquela resposta não se espalhe pela célula toda e fique desordenada, desorganizada. Ela fica quietinha num canto onde ela é muito bem e precisamente regulada.